E aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao meu quarto. Eu sei que eu tava meio desaparecido aqui, mas é por um bom motivo, tá bom? É porque eu tinha começado a trabalhar. E aí no meio período, assim, no início do trabalho, eu tava conseguindo conciliar o trabalho com os vídeos e a edição, que sou eu que faço as edições também. Mas chegou um momento que começou a ficar muito difícil. E aí eu falei, cara, vou deixar pra não fazer uma coisa meia boca também, tá bom? Então eu comecei a dar uma pausinha e voltei agora, entendeu? Tô começando a fazer os vídeos novamente, aí essa quarta-feira em diante. Ainda vou estar trabalhando, né? Mas vou estar fazendo os vídeos de forma editada, assim, tudo muito bem feito, muito rápido, tudo voltar aos trilhos, né não? Para poder entregar para vocês o conteúdo semanal que eu entregava antigamente, tá bom? E o tema de hoje é um tema que eu não queria muito falar, né? Porque eu achei que, assim, não imaginei que o assunto fosse morrer, porque, bom, se tratando de Brasil, se tratando de governos, não morre assim tão fácil, né? Então eu vou tratar sobre, basicamente, o atentado no Palácio do Planalto, assim, terrorismo, né não? É isso mesmo que eu falei, terrorismo. Muito tem se falado esses últimos dias, por conta do dia 8 que aconteceu, lá em Brasília, que aconteceu um atentado terrorista na sede dos três poderes, né? O Palácio do Planalto, vou ler aqui porque eu não sei de política, né? Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Tá? Esse acontecimento bizarro, entendeu? Na minha cabeça, pelos fanáticos de Bolsonaro, pelos bolsominions, pelos seus eleitores, que pra mim são três coisas diferentes, tá? Não vamos entrar nesse mérito, mas são três coisas diferentes, tá bom? Eu não imaginei mesmo que isso fosse acontecer. Imaginei que poderia continuar naquele esquema de ficar lá falando com os ETs, de fechar a rua, de não sei o que, não sei o que lá, mas não chegar ao nível de destruição de obras de arte, de coisas do gênero, assim, não passou pela minha cabeça. Brasil, mais uma vez, me surpreendendo. Bom, e o que me deixou mais curioso foi que quando eu fui pesquisar tudo sobre isso, assim, quando eu fui ver, porque nos sites de fofoca que eu vejo, de Instagram e essas coisas, não disse muitas coisas afim, então eu fui o quê? Pesquisar na internet, né? Ai, que calorzinho gostoso. Eu fui pesquisar na internet, fui pesquisar em diversos sites de notícia e coisas do gênero, e muitos deles diziam que existe a possibilidade de ter sido também financiado esse terrorismo, vamos dizer assim, de certa forma, porque alguns ônibus, através de uma mensagem, sobre o fretamento de 5 ônibus, foi financiado por alguém ou alguéns, entendeu? Para criar essa quizumba. E eles falaram assim, que se precisasse mandar mais, eles iriam mandar mais. E basicamente essa quizumba toda que aconteceu no dia 8 foi assim, que tinham diversas pessoas fazendo a sua manifestação no quartel-general do Distrito Federal, e simplesmente, em um determinado período, eles chegaram a mais 100 ônibus, mais que 100 ônibus, né? Nisso totalizando, tipo, mais de 4 mil pessoas do Brasil inteiro, indo lá, tipo, por rede social, todo mundo se chamou, não sei o que, não sei o que lá. Mas aí eles começaram a caminhar em direção à sede dos três poderes, né? Acompanhados por uma escolta da Polícia Federal. Isso é outro assunto que a gente vai ter que conversar, né? Que a escola da Polícia Federal meio que, tipo assim, cagou baldes enormes, enormes e enormes baldes, no sentido de que, assim que eles chegaram lá, eles fizeram a barricada para impedir que acontecesse o que aconteceu, só que eles fizeram a barricada, né? Tipo assim, eles meio que, tipo, passaram, nossa, aconteceu, que pena. E aí começou o escarcéu todo. Inclusive, até Lula não estava lá, estava em São Paulo na hora que aconteceu tudo aquilo. Ele simplesmente falou que vai averiguar isso tudo. Ele simplesmente falou que vai botar na cadeia quem tiver que botar na cadeia, vai processar quem tiver que processar. O que me deixa muito chocado é porque não foi simplesmente só um atentado à democracia, né, vamos dizer assim, e nem foi um atentado a um local físico, vamos dizer assim, nossa, tacaram fogo na casa de Joãozinho, destruíram a casa de Joãozinho. Não, eles simplesmente entraram na questão física lá do ambiente físico, mas o que tinha dentro do ambiente físico eram
monumentos, pinturas, coisas históricas, documentos históricos, assim, inestimáveis, insubstituíveis, não tem preço, entendeu? Isso são coisas que já era, destruíram com água, com fogo, com facada, que enfiaram faca num quadro das mulatas, né, e destruíram ele completamente, entendeu? Destruíram obras, esculturas e coisas do gênero, assim, que, mano, sim, eu sei que brasileiro, assim, não liga nem um pouco pra cultura, mas esse negócio foi bizarro, tão bizarro que simplesmente foi parar como piada pra fora do mundo todo. Brasil, mais uma vez, sendo piada pra fora do mundo, e no início do ano, né, assim, começando 2023 já com coisa boa. E um acontecimento que acabou tendo lá durante essa auê todo é que o ministro Alexandre de Moraes, ele afastou por 90 dias o governador do Distrito Federal, ou seja, um Zé Manezão que deixou tudo acontecer, né, porque pro Bolsonaro, e sem contar, não vamos falar de Bolsonaro não, porque Bolsonaro ainda fugiu pra fora do Brasil e até pra onde ele fugiu, o pessoal tá querendo devolver. Não, fica com ele lá por um tempinho, a gente precisa de férias, tá bom? Porque mesmo com ele lá de férias, a gente de férias dele, tá causando problema aqui, tá bom? Bom, e o negócio que ficou tão bizarro que foram identificados policiais federais que estavam no meio do auê todo, que saíram lá dos seus respectivos estados pra entrar nesse fuzuê todo. Eu também vi vídeos ridículos de uma menina que chegou e falou numa live, falando: a gente chegou lá e destruiu tudo, quebrou tudo, não sobrou nada. 5 minutos depois ela postou um vídeo falando: meus amigos estão bem, eu tô bem, porque a gente só faz o nosso movimento pacífico. Tá bom, meu amor. Vamos acreditar nessa sua grande mentira deslavada. Ai, chega dói, entendeu? E simplesmente tiveram 300 presos em flagrante. Ou seja, pouco em relação ao que aconteceu, né? Só se sabe que foram danos irreparáveis, questões irreparáveis. O Lula, inclusive, decretou intervenção federal na segurança do Distrito Federal para poder averiguar essas coisas todas, para ver o que acontece até segunda ordem, né? A intervenção vai até final do mês. E vamos ver o que acontece. E antes de terminar, né, eu vou pedir aquele negócio de segue lá, curte lá, entendeu? Prometo. Eu falo que eu não vou falar mais prometo, porque eu falei que eu ia postar um monte de coisa em Twitter e TikTok, não fiz, tá bom? Sinto-lhe muito, tá bom? Mas antes disso tudo, eu quero falar alguns possíveis crimes que eu procurei na internet, os crimes que foram cometidos naquele dia, e simplesmente a maioria deles que tem do mais leve até ao pior, que eu vou falar agora. Simplesmente dano ao patrimônio público da União, crime contra o patrimônio cultural, associação criminosa, ou seja, mais pessoas se associarem para poder, mais de 3 pessoas se associarem para fim de cometer crime, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ou seja, você ameaçar questões democráticas, democracia, né? Eles tanto prezam pela porcaria da democracia que eles não aceitam a democracia quando outra pessoa ganha. E golpe de Estado, que é o pior de todos, que pode levar, se não me engano, até 12 anos de prisão. Ou seja, tem gente que cometeu tudo isso, somando dali lá uns 30 anos de prisão. Quero que sejam presos? Quero, muito, nossa. Mas é um negócio que eu preciso dizer. Eu tô, tipo assim, chocado ao ponto de que, tipo, eu não esperava nada de brasileiro, né? Principalmente de bolsominion, de fanático, qualquer tipo de fanático, seja político, seja religioso, seja qualquer tipo de fanático. Mas assim, cara, eu falei que eu não ia me surpreender, mas me surpreendeu. Tá bom? É assim que eu termino esse vídeo chato, né? Porque é chato no sentido de que é um assunto chato. Eu não queria ter que falar sobre esse assunto, mas é necessário falar sobre esse assunto porque é uma coisa que, assim, cara, não pode ficar sem se falar, tá bom? Beijo, gente. Até semana que vem.